Então vamos resolver outro exercício. Um aquário tem a forma de um paralelepípedo reto, retângulo, e contém água de uma certa altura, até uma certa altura. As medidas internas da base do aquário são 40 centímetros por 25 centímetros. Uma pedra é colocada dentro do aquário, ficando totalmente submersa e fazendo com que o nível da água suba 0,8 centímetros. Qual o volume dessa pedra? Bom, para eu descobrir qual o volume dessa pedra, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tinha um volume inicial dentro desse aquário antes de colocar a pedra. Depois a pedra foi colocada. No momento que colocou a pedra, o que aconteceu? A água subiu de nível. Então a pergunta é, para eu saber o volume da pedra, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou pensar com os dados que eu tenho. Se eu tenho um aquário e ele tinha um certo nível de água, eu coloquei um objeto qualquer lá dentro e a água elevou esse nível, é porque essa elevação, essa diferença de elevação, com certeza, o que é? É o volume desse objeto, desse sólido que eu coloquei lá dentro. Então, é por esse raciocínio que eu vou seguir para encontrar a resposta. Então, vamos começar tirando os dados do problema. Então, este aquário tem 40 por 25, então vamos colocar os dados nele. Ele tem aqui 40 centímetros por 25 centímetros. E esta pedra foi colocada dentro. Quer saber, então, qual o volume da pedra que foi colocada dentro do aquário? Essa é a pergunta. Sabendo que o nível da água variou 8 centímetros. Então, essa variação de nível vai nos dar mais ou menos o volume. Então, o que nós temos que calcular? O volume inicial e o volume após a pedra, não é isso? Então, qual é a forma do volume? A, B vezes C, de um paralelepípedo. Então, o que eu tenho? São as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então, vamos calcular, vamos chamar o volume do aquário e o volume depois, então, o volume da pedra. Então, vamos calcular o primeiro volume. O volume antes da pedra. Então, eu tinha o volume inicial, vamos chamar de volume inicial para a gente não se perder. O volume inicial seria 40, que é o comprimento do aquário, multiplicado por 25, que é a largura, e multiplicado pela altura. Bom, qual é a altura? A altura era toda essa, né, pessoal? Antes da pedra. Ela era uma altura H. Aí, o que aconteceu? Depois que colocou a pedra, ela teve essa variação aqui, de mais 8, 0,8, que ele subiu. Então, o volume inicial tinha 40 de comprimento, 25 de largura e uma certa altura que eu não sei qual era. Bom, e qual é o volume? O volume depois, então, depois que a gente colocou a pedra. O volume, vamos colocar volume com a pedra. O volume com a pedra fica como? Os mesmos 40, que não mudou, né? O comprimento do aquário é o mesmo. Os 25 da largura também, porém a altura se alterou. Ficou a altura que tinha somada com 0,8. Não é isso? Bom, e o que nós podemos fazer agora? O que eu falei no início do problema? Que nós tínhamos uma certa altura inicial. Colocamos essa pedra e a altura variou, então alterou o nível. Então, se nós pegarmos e diminuirmos o que era, aliás, o final desse inicial, com certeza essa diferença de volume será o volume da pedra que foi largada lá dentro, que era o que nós procurávamos. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular essa diferença de volumes. Então, o volume final, que foi o pós da pedra, né? Menos o volume inicial, vai nos dar o quê? O volume, vou botar só V para ficar igual aos outros. Volume do quê? Da pedra. Então, qual era o volume final? Era 40 vezes 25 vezes
H mais 8, 0,8, lembram? Menos, e o volume inicial era 40 vezes 25 vezes a altura que eu não sabia. Isso vai me dar o volume da pedra. Bom, agora é cálculos, né? 40 vezes 25 vezes H, então, não esquecendo que eu preciso agora fazer 40 vezes 25 multiplicado por H e depois multiplicado por 0,8. E aqui, 40 vezes 25 vezes H. Só não posso esquecer desse detalhe. Então, 40 vezes 25 vezes H vai dar 1000 H mais vezes 0,8, 800, menos 40 vezes 25 vezes H, 1000 H, igual ao volume da pedra. Então, o que nós podemos fazer aqui? Agora é só cálculo, né, pessoal? Eu tenho mais 1000 H e menos 1000 H, são simétricos e eu posso eliminar. Dá zero, a soma delas deu zero. Deles, no caso. Então, eu fiquei com o volume da pedra igual a 800, o quê? Qual é a nossa unidade? Centímetros cúbicos. Com isso, eu encontrei o volume que eu procurava, que era o volume da pedra, para encerrar o exercício.